Fala, colecionadores! Aqui é o Matheus, da Toy Car Show, e hoje a gente vai ter uma entrevista com ninguém menos que ele, Marcos Torresi, dono do canal. Fala, Marcos, também pai. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho, ou muito, da história do colecionismo e do Marcão. Vamos lá? E aí, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos fazendo esse primeiro vídeo de apresentação para falar um pouco de quando eu comecei, como eu comecei. Bom, tá aqui meu filho, o Matheus, tenho mais o Miguel em casa, não dá para não participar dessa gravação, mas vamos lá. Eu sou colecionador desde os anos 70, final dos anos 70, com Matchbox. Aqui eu trouxe um pouco da história da minha coleção. Então, com 8 anos de idade, essa foi uma das primeiras miniaturas que eu tive, que eu ganhei. Na época não era tão fácil conseguir, os famosos Matchbox Leslie. Então, cheguei a ter aí quase 10 miniaturas naquela época, não era tão fácil como é hoje, né? A gente sabe que as dificuldades da época era complicado para todo mundo, mas a gente... eu acho que em virtude disso que a gente acaba virando um colecionador, um acumulador, ou sei lá que nome que as pessoas queiram dar. A gente às vezes tem o desejo de ter aquele brinquedo, aquela miniatura, aquele carrinho, né? Não precisamos ficar aqui com menino de ser miniatura, ser carrinho. Cada um chama do jeito que quiser, fiquem à vontade, tá? Não tem essa de miniatura, carrinho. O importante é a pessoa curtir aquilo que ele está colecionando, que ele está guardando. Mas como eu falei no início, comecei em 1978, ganhei o primeiro Matchbox. Desculpa, Marcos, no caso, esse aqui foi realmente o primeiro carrinho que você ganhou? Foi esse aqui, ó. Qual que foi? Mostra aí pra gente. Foi esse aqui, ó. O primeiro e o segundo carrinho, ó. Esse foi exatamente ele ou você chegou aí atrás depois? Foi exatamente ele. Recentemente eu quase vendi, mas eu falei, vou manter na coleção. Pra vocês verem, pessoal, que todo mundo começa com um carrinho. Depois a gente vai mostrar pra vocês, vão dar uma olhada no tamanho que essa coleção ficou. E aí, quando que foi que você entrou nesse mundo dos eventos? Bom, eu fui entender um pouco mais do colecionismo, ou que existia aí um segmento que as pessoas acabavam tendo muita coleção de miniatura, mas perto dos anos 90. Então, no começo dos anos 90, comecei a visitar algumas feiras aqui por perto, inclusive Benedito Calixto, para quem não é de São Paulo, é uma feira bem conhecida aqui da região. Mas não é uma feira de antiguidades. Uma feira de antiguidades. E aí, nessa feira, acabei encontrando alguns Matchbox. Aí eu falei, nossa, Matchbox, os carrinhos da minha infância, né? E aí fui dar uma olhada, vou comprar um ou outro. Nossa, aí eu descobri o valor. Fui acabar descobrindo o valor daquele Matchbox. Aí você fala, caramba, aquele Matchbox da minha infância que era difícil na época para ganhar, para comprar, enfim. E hoje, na época, né, não hoje, e ainda hoje, né, você percebe que tem um valor muito alto. Não é uma coisa que você fala assim, vou lá e tiro o dinheiro do bolso e compro. Vamos pensar, uma miniatura dessa, toda arriscada, toda detonada, 50, nos anos 90, né? A gente está falando nos anos 90, 50 reais, 40 reais, próximo de um carrinho que normalmente na loja se vendia por 2 reais. Falei, nossa, então aí você começa a entender que aquilo tem um valor, não só um valor sentimental, mas também um valor no mercado. E aí você fala, bom, Matchbox não dá para comprar como se compra, se compra um mainline Hot Wheels, né? Compra, vamos dizer, um mainline, depois a gente introduz aí para todo mundo o que é o mainline, né? E aí comecei a procurar nas lojas, aí vi que estava aparecendo muito Hot Wheels nas lojas, tava começando as lojas de brinquedos serem infestadas com os Hot Wheels. E na época ainda tinha os Matchbox novos. Esse aqui a gente está falando da época do Leslie, de 1978, que eram feitos na Inglaterra, depois em algum momento foi feito na Zona Franca de Manaus, que é o conhecido Emblima, que é outra história que em algum momento a gente vai contar aqui no canal. Vai ter um vídeo ainda desse. Isso aí.
Então, aí eu falei, bom, então você vai comprar aquilo que dá, né? E aí você fala, vou comprar o quê? Ah, você compra o que você mais gosta. Então você começa a procurar, eu gosto de carros nacionais. E na época pela Hot Wheels, você só tinha aqueles carros, eu deixei até um exemplo aqui, né? Aquele modelo que não tem nada a ver, né? Que você fala, parece com o quê? Com nada. Não é um carro real, que era o padrão da Hot Wheels até um certo tempo, né? Ela fazia os carros americanos e fazia alguns carros diferenciados. Ao contrário da Matchbox, que já fazia carros de rua, né? Carros reais, carros que existem, né? E aí, aqui já é um Hot Wheels. Então você comecei a comprar os Hot Wheels, na época era R$1,99. Então comecei a comprar um pouquinho, 91, 92, aí eu descobri que tinha uma fábrica da Mattel, um escritório da Mattel em Barueri, aqui em São Paulo, e de vez em quando eles faziam umas promoções, uns descontos, aí você chegava lá, a embalagem rasgada, tinha 50%, 70%, 80% aí. Eu acho que nesse momento foi quando a minha coleção começou a crescer, né, em todas as escalas. Então eu não colecionava só um 64, eu gostava de um 18, gostava de um 43. Na época era o momento do Senna, então a gente procurava o carro de Fórmula 1. A Hot Wheels não tinha carros do Senna, mas existiam alguns de Fórmula 1, aí eu acabei criando uma coleção grande de Fórmula 1. Aproveitando que você falou do que você gostava aí, você falou que o pessoal colecionava o que eles gostavam. E o que você mais gostava de colecionar, além dos Fórmula 1? Nesse período aí, ou você ainda não tinha preferência? Pegava o que você via? Como eu falei, a preferência era de carros nacionais, Kombi, Fusca. Então, e na época, no começo dos anos 90, existia o Fusca da Hot Wheels, né? Já tinha sido criado em 69, o primeiro Fusca da Hot Wheels, mas era difícil você encontrar ele aqui, né? Ainda mais nesse período. Então, uma vez ou outra a gente achava um Fusca, mas Kombi eu comecei a caçar, aí tinha a história da Beach Bomb, depois a gente mostra a Beach Bomb, e aí os primeiros itens que eu comprei no Mercado Livre, eu achei que estava comprando a Beach Bomb num preço camarada, quando fui ver, depois de 2 meses, chegou a caixinha, era só a rodinha da Beach Bomb. Mas era o Mercado Livre do século passado, né, também? Na verdade era o eBay, né? Era o eBay. Que na época não tinha muita facilidade com a língua inglesa e aí vamos lá, usava o Google Tradutor e não, beleza, eu tô comprando a Beach Bomb, tava achando que ele tava fazendo um puta negócio, quando foi ver, chega a caixinha só as rodinhas da Beach Bomb. Bom, eu tenho a caixinha até hoje guardada, né? Pra aprender, né? Quem aí não passou por isso já? É aquele negócio, você perguntou, você vai caçar onde? Aqui no Brasil não achava, então você começa a procurar no eBay, e aí eu comecei a comprar algumas coisas no eBay, e aí, como eu falei, comecei a comprar no começo dos anos 90, e logo depois eu me casei, fui para o Japão trabalhar como Decaseg, voltei, fui em 92, voltei em 94, e aí em 95 você veio, né? E aí, quando o Matheus chegou, a desculpa sempre era, né? Acho que todos os colecionadores acabam usando isso, né? Eu tô comprando pro meu filho, né? Então, quando o Matheus tinha 2 anos, já tava com 4.000 carrinhos da coleção. E aí, muitos falam assim, pô, como é que você consegue ter essa coleção desse tamanho? Bom, tive a sorte, né? E a desculpa de usar, que era pra ele, né? Claro que ele tá com todos os dentes na boca, todas as mãos estão inteiras, que a gente sempre brinca, né? Se ele mexesse no carrinho, era uma porrada só, né? Então, você falou que número que chegou, então pra você ter uma ideia, até 2015 eu cheguei a 25.000 unidades de miniaturas, de carrinhos de todas as escalas. Todas as escalas, todas as marcas, que aí foi até 2015, aí tinha 2015, de tudo. Foi uma compra incessante de correndo atrás, aí você perguntou, o que você gosta, como é que você colecionava, aí chegou um dado momento em que você começa a entender, né? No final dos anos 90, pesquisando mais, aí começou a entrar as ferramentas de mídias
sociais, como o Orkut. Então eu entrei para o Orkut, né? Acho que muitas pessoas aí não sabem o que é o Orkut, que é um antecessor do Facebook. Eu entrei para o Orkut por dois motivos. Um deles para descobrir outros colecionadores e saber onde eu podia achar mais miniatura, e também encontrar pessoas da família do meu sobrenome, né, Torresi. Então, esse foi um dos motivos de ter entrado na época no Orkut. Aí depois começou a aparecer vários fóruns relacionados ao colecionismo, várias pessoas criando grupos para falar sobre coleção, e aí você começa já naquela época, no começo dos anos 2000, aparecer a determinados grupos. Esse grupo aqui gosta mais disso, esse gosta mais daquilo, e aí você começa a seguir esse pessoal, né? Não é que nem hoje, né? Hoje você tem grupo de tudo, né? De cada item. Na época, no máximo, eram 3, 4 fóruns para se falar sobre isso, né? E naquela época o pessoal se abraçava, eles trocavam ou era fechado? Naquela época, de uma certa forma, existia uma troca de informação ainda, né? Vamos dizer, até o final dos anos 2000, né? Porque acho que a coisa começou a crescer no final dos anos 2005, 2006 começaram a surgir alguns eventos, aí as coisas começaram a pegar volume, aí final de 2008, 2009, e aí as redes sociais também foram crescendo, aí já surgiu o Facebook, e aí começaram as confusões, né, que a gente sabe que sempre quando há muita gente junto, um determinado assunto, sempre vai ter confusão, não tem jeito, né? Não, acontece, mas as coisas se resolvem depois. Não, tem que se resolver. Não e aí você tem que se resolver. E aí você chegou a falar dos eventos de coisas antigas no geral, e quando começou os eventos de miniatura mesmo? Como eu falei, eu enxerguei o colecionismo inicialmente com essas feiras livres, Benedito Calixto, Brás, uma galeria da 7 de abril, que às vezes você achava algumas coisas lá, e aí depois apareceu novamente o Orkut, os fóruns, aí começou a surgir a divulgação de um ou outro evento. Então o primeiro evento que eu fui foi no Clube Tietê, foi organizado pela CPCVM, Clube Paulista de Colecionadores de Miniatura, que foi fundado pelo Firefox. Então, na época, ele já tinha a ideia de um clube, e aí tinha um esquema que você podia se associar ao clube, tinha uma carteirinha. Então, nesse primeiro evento, eu vi o primeiro encontro que teve, o tamanho que tinha, e realmente já tinha bastante gente envolvida nessa história, né? Pelo menos a gente achava ali uns 30 expositores. Isso foi em 2007, 2008. Expositores que vendiam e trocavam durante o evento já. Naquela época tinha ainda um conceito de troca, né? Não era muito um lance de compra aqui e revenda ali por um percentual tão alto, né? Então as pessoas também faziam isso para manter a sua coleção. Manter e aumentar ali, né? Isso aí. E aí, no caso, esse foi o seu primeiro evento, mas a gente sabe que você tem uma história dos seus eventos também, né? Sim. Bom, aí eu participei, visitei esse evento e depois fiquei conhecendo mais as pessoas, e aí fui participar visitando outros eventos que eram feitos em shops também, organizados pela CPCVM, e aí depois surgiu também o Clube Hot Wheels Brasil, fundado pelo Marcelo DT do Rio de Janeiro, e ele junto com a Mônica Mystery, acho que muita gente conhece, eles organizavam esses encontros no Cartim, um local que era um cartódromo aqui em São Paulo. Então esses foram os primeiros eventos que eu participei. E aí, como expositor, né, no caso? Na verdade, como visitante. E aí, como expositor, eu acho que foi em 2009 que eu fui participar pela primeira vez, né? Eu tinha comprado muita coisa já. Aí, quer dizer, uma das pessoas que me despertou a participar dos eventos foi o Marcelo KGB, Marcelo Eduino, um cara que também faz parte aí
da história do colecionismo. Me corrija se estiver errado, eu acho que eu lembro, eu não sei se foi exatamente nesse dia, mas a gente foi na Blockbuster, que ainda existia na época, aí que a gente era de São Bernardo, ali da Prestes Maia, aí ele tava mexendo ali nos carrinhos e aí ele chegou. Foi nesse dia mesmo? É isso aí. Era uma forma que normalmente os colecionadores se conheciam, né? Você estava dentro de uma loja que vendia miniatura, que vendia carrinho, na época, Blockbuster, que alugava vídeo, que não tem mais, né? Algumas pessoas estão vendo aí vídeo, o que é isso, Blockbuster, né? VHS. VHS. Hoje é Lojas Americanas, né? Que tomou conta do espaço da Blockbuster. Então, na época, eles tinham lá bastante Hot Wheels e ainda Matchbox. E aí o Marcelo me viu procurando alguns carrinhos, aí ele me abordou, falou, você é colecionador? Então isso acontecia normalmente em vários lugares, era ali, ou era na PB Kids, e aí vira e mexe quando você estava comprando um carrinho, pegando um carrinho, sempre aparecia alguém para conversar com você, né? E normalmente era o pessoal já de idade, né? Digo, da minha idade, não era criança, não era... Normalmente era adulto que estava ali escolhendo e aí você começava a descobrir, né, quem eram as pessoas. Aí você já começa a identificar, né? A pessoa que está olhando muito na gôndola é porque é colecionador. E foi assim que eu conheci o Marcelo e aí que eu descobri realmente que tinha um comércio, né? Aí me despertou o lance do comércio porque ele falou, você tem muita coisa? Eu tenho, eu comprei algumas coisas repetidas, que aí você vai acabar descobrindo que você não segue aquele padrão da cartela, né? Que normalmente a gente vai fazer um vídeo sobre isso também, o que vem no mainline da Hot Wheels, o que está escrito ali na lateral, até para você identificar. Então na época eu não tinha ainda a noção, e aí você comprava, e depois você percebia que você comprava a mesma miniatura, só com uma variação de cor, de roda e de outro ano. E na época eu já estava definindo, olha, eu vou colecionar somente um modelo X, né, que na época era o First Edition, para exatamente não ter esse problema de ter coleções repetidas. Esse First Edition, no caso, qual que é? O que é o primeiro lançamento? O First Edition, para a coleção da Hot Wheels, é quando ele lança pela primeira vez. Então, em algum momento, eles chamam New Models, First Edition, em alguns outros momentos, eles dão outros nomes, mas sempre na cartela, as cartelas mais antigas, ele vinha especificando lá o First Edition, que é a miniatura que veio pela primeira vez lançada pela Hot Wheels. Quer dizer, podia ser um carro antigo, um Mustang 74, mas a gente estava no ano de 2010. Ele saiu pela primeira vez em 2012, então ali ele é um First Edition. Em algum dado momento, se ele for lançado novamente, ele não é mais um First Edition, ele vai ser lançado com algum tema diferente, que é o que a gente vai falar também depois, né? Beleza. E aí agora você começou a introduzir aí e você... aí com essa história de ter conhecido o Marcelo, ele foi em casa, ele viu que eu tinha várias peças antigas e repetidas, aí eu vi ele escolhendo, pegando algumas coisas, aí você fala, peraí, o que ele está escolhendo? Aí eu não tinha noção de nada do que eu estava fazendo ali, eu não estava negociando. Eu estava, de repente, querendo fazer uma troca. Aí ele foi pegando algumas coisas, aí depois que eu fui entender que ele foi pegando os tesourinhos, né, os famosos Treasure Hunt, que na época eu tinha conseguido alguns, era mais fácil conseguir, né, diferente de hoje, que você sai só no foice para conseguir, né? Ou como as pessoas costumam falar muito, só com a máfia, né? Deixa para lá o negócio da máfia, né? Mas aí eu fui descobrir que realmente uma peça ou outra tinha valor, mas eu não tinha essa intenção de venda como comércio. E aí se perguntou, que momento você começou a participar? E eu também descobri do encontro que existia já aqui em São Paulo, na loja da Seman, no centro de São Paulo. Na época, você já estava com 13, 14 anos, né? Acho que era mais ou menos isso. Foi bom, vou dar um trabalho para o Matheus, né? Vou fazer ele acordar 4 horas da manhã. Então, no final de semana? Uma das intenções não era ir lá para comprar carrinho, ir lá para trocar, era ir lá para fazer o Matheus, de alguma forma, acordar cedo, se envolver com as pessoas. Então, esse foi um dos principais motivos de eu começar a participar dos eventos, até para introduzir o Matheus, para ele deixar de repente... você vê agora que ele não é mais tímido, né?
Mas enfim, era para ensinar também toda essa ideia de negociação, de relacionamento, de lidar com as pessoas. Então, o colecionismo, a introdução do colecionismo foi mais ou menos nesse sentido. Não foi com o intuito de comprar, vender. Então, o meu primeiro evento na semana como expositor, eu tinha umas peças que eu levei, eram repetidas, e lá dentro do evento tinha umas 7, 8 pessoas, cada um com meio metro de mesa. Tinha várias outras miniaturas. Eu falava, olha, eu queria aquela outra peça lá. Alguém ia falar, quero comprar. Eu falava, eu não vendo. Eu não vendo essa miniatura. Se você quiser, ó, eu troco pela aquela peça do outro rapaz ali. Então eu não queria entrar no mérito de negociação. Então o primeiro negócio foi troca. Foi realmente troca, porque não era a ideia ganhar dinheiro com isso, né? Então eu sempre fazia isso, como muitas pessoas na época faziam, era para manter a coleção. Manter e aumentar, né? Manter e aumentar, né? E sem pensar a longo prazo, né? Sem pensar de ganho financeiro, só pensando em talvez suprir um desejo de ter carrinhos quando eu não tive quando infância, de repente passar esse desejo pro meu filho, que era você, né? De uma certa forma, não quer dizer que você ficou tão apaixonado com miniatura, mas você teve o seu aprendizado, né? E a ideia era ir comprando e comprando. Aí chegou um momento que você fala, bom, agora eu vou definir, além do First Edition, chegou uma hora que não tinha mais First Edition para eu comprar, né? Já estava com mais de 5.000, 6.000 miniaturas. Aí já estava chegando em 2009, que eu descobri o primeiro evento que foi divulgado aqui no Brasil, na verdade, de um evento no exterior, mas deixa eu contar um pouco antes aqui, porque teve em 2008, já tinha ocorrido a primeira convenção da Hot Wheels, onde ela organizou o evento em 2008, foi num espaço na Vila Leopoldina, né? 2008 eles estavam fazendo 40 anos, então lá eles fizeram uma exposição, então não tinha comércio, não teve uma divulgação tão grande, mas eu participei desse evento oficial da Hot Wheels, né? Oficial da Hot Wheels. Na época eles estavam usando, se eu não me engano, uma miniatura que era o Amazon, né? Se eu não me engano era esse Amazon, só que verde, né? Então eles fizeram essa miniatura pro evento, mas sem cobrar ingresso. Tinha lá uma brincadeira com pistas, tinha lá o Punto, que era um carro todo estilizado. Tipo, um para um. Um para um. Recentemente peguei autógrafo do Chico Serra nele. E aí, então esse foi o primeiro evento que eu participei oficialmente da Hot Wheels. Nessa ocasião que eu não sabia, não existia nada combinado como são as convenções lá de fora, de jantar. Aí depois, numa entrevista que eu fiz com outras pessoas, vinha saber que houve realmente um jantar com alguns colecionadores, alguns que depois eu fiz uma entrevista e eles comentaram, que a gente vai falar futuramente. Mas é um jantar oficial do evento ou um jantar era um jantar da organização, não era... um jantar não oficialmente da Hot Wheels. Esse evento não ocorreu. Aí em 2009 aconteceu a segunda edição. Aí nessa edição de 2009 apareceu o Larry Wood, né? O Larry Wood veio, aí foi no Shopping Eldorado. Na época eles fizeram o OK, né? Parece um Fordinho, né? Na época, acho que eles, pelo que eu soube, não conseguiram fazer como queriam a tempo, aí não tinha interior, a miniatura, mas foi uma miniatura bacana. O Larry Wood estava aqui, foi a primeira vez que ele veio para o Brasil. Na época, aí, o pessoal levou muita coisa para ele autografar, já tinha a coleção Larry Garage, eu levei várias peças para ele autografar, tenho várias fotos com ele, depois a gente coloca aqui no vídeo. Então foi
foi aí sim um evento bem maior, aí já estava acontecendo os eventos aqui no Brasil. Eu pensei numa coisa aqui, mas nessa época você nem chegou a imaginar que ia conhecer a coleção do Larry Wood. Imaginava já? Não tinha ideia. Não tinha ideia do que ia acontecer, mas... Essa é a história para outro vídeo. É isso aí. E aí, em 2009 também começou a surgir uma divulgação através de um amigo que era colecionador, ele participava dos eventos na semana, participava dos eventos no shopping SP Market do Super CVM, participava também do Clube Hot Wheels Brasil, e aí a gente começou a saber que ia ter um evento em Los Angeles. Aí eu passei a entender que anualmente a Hot Wheels, ou melhor, um grupo de colecionadores organizava uma convenção da Hot Wheels em Los Angeles. E existia também um outro grupo que organizava uma convenção que chamava Diecast Space, que normalmente era feito em Las Vegas. E aí, quando eu fiquei sabendo, já tinha passado o período de compra de ingresso. O evento era final de setembro, começo de outubro. E aí foi bom, vou para lá. Na época eu tinha comprado vários itens pela internet do eBay, só que eu estava mandando para uma casa de uma pessoa em Los Angeles. Aí essa pessoa mudou para São Francisco. Falou, olha, eu vou ter que levar suas coisas para São Francisco. Falou, vem aqui buscar, senão eu vou jogar tudo fora. Então juntou a vontade de conhecer a convenção e ir lá buscar a parte da minha coleção que já estava comprada na casa dessa pessoa, que ela falou, se você não vier buscar, eu vou jogar fora, que já estava ocupando muito espaço, né? As pessoas começam a dar a mãozinha, você quer o braço, chega uma hora você quer tudo, né? Ela já não tinha espaço para entrar na casa. Isso em 2009, né? E aí eu fui com um colega do trabalho, ele falou, não, eu vou para São Francisco de moto e pego lá as suas peças enquanto você fica na convenção da Hot Wheels. E a moto carregava, comportava tudo? Eu falei, bom, eu acho que não vai dar certo, né? Não sei se vai rolar. Ele estava numa moto grande, né? Aí a gente acabou descobrindo quando ele chegou lá que não ia caber na moto. E aí a gente fez um esquema de ele deixar a moto lá e vir de avião. Porque voltar para Los Angeles de avião, porque não ia caber tudo na garupa da moto. Então essa foi a primeira convenção que eu fui da Hot Wheels em 2009. Na época foi até você até perguntou, foi o primeiro evento que acabei indo com o Murilo, acho que todo mundo conhece, o MG Minis, né? Foi o primeiro evento que a gente viajou junto. Depois tivemos vários outros eventos que a gente, acho que até 2012, 2013, fizemos várias viagens juntos. Então essa foi a primeira da Hot Wheels. Aí depois em 2010 aconteceu a maior da Hot Wheels no Brasil. Aí eu já estava mais familiarizado, já sabia como funcionavam as coisas lá, já tinha ido na de 2009. E aí aqui de 2010 foi no Rio Grande do Sul. E aí realmente aí todo mundo já estava bem engajado a participar. Muita gente foi para o Rio Grande do Sul, um frio danado, pegamos uma fila danada. Inclusive a gente tem alguns vídeos que a gente fez aí com os organizadores desse evento lá, o Papito e o pessoal da Big Festa, né? E depois a gente vai contar num outro vídeo também. Então esse foi um evento que gerou várias ideias para a gente depois criar o nosso próprio evento, né? Criar o que é hoje a Toy Car Show, né? Então acho que essa é a primeira fase do Marcos Torresi como colecionador, e depois a partir de 2010 entrou aí o Marcos Torresi, organizador de eventos, mantendo ainda como organizador, mas aí a gente vai falar no próximo vídeo. Então, muito obrigado, Marcos, mais uma vez. Valeu, e galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar para todo mundo e até a parte 2.